Júnior Mosco revela. Hoje estamos aqui com Bárbara Mara Boff Santos, mais conhecida como Bárbara Boff. Nascida e criada na cidade de Belo Horizonte, filha de Sandra Maria Boff e Raimundo Nonato dos Santos Filho. É isso? Isso mesmo, Júnior. Bárbara Boff, é um prazer estar recebendo você aqui, nesse nosso diálogo, nesse nosso bate-papo, que vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, vamos falar um pouquinho sobre o seu lado profissional, enfim, você que é uma mulher de cultura, fazendo cultura, né? E nos presenteando com a sua belíssima presença. Obrigada, Júnior, eu que agradeço. Bárbara, me fala um pouquinho, né, como que foi o seu contato, né, você que é lá de Minas, como que foi o seu contato já na infância com o teatro, se você brincava de teatro, como que foi tudo isso? Então, Júnior, o meu contato com o teatro se deu através das poesias. Era uma professora de geografia que toda sexta-feira dava um poema para a gente decorar. Era o terror dos colegas e eu passava o final de semana ali na frente dos meus pais, ensaiando, tentando declamar aquela poesia. E dali um professor de canto logo me chamou para trabalhar com um grupo de teatro dele. Eu fiz vários cursos livres de teatro lá na cidade de Belo Horizonte. Isso eu era bem pequena, tinha 9 anos. E foi quando eu fui me aproximando do teatro, até que eu fui buscando escolas, já num ambiente mais profissional, escolas livres que hoje são referências lá na cidade de Belo Horizonte, e nunca mais larguei do teatro. E, Bárbara, né, falando um pouco assim, que você está falando já da sua infância, já acrescentou um pouco da adolescência, me fala como que foi Bárbara na adolescência. Era uma menina que namorava, uma menina que estudava, uma menina... Como que você já começava a conciliar tudo isso? Então, a Bárbara adolescente era uma menina bem agitada. Eu acho que essa agitação, de alguma forma, ela ainda permanece, né? O amadurecimento vai buscando alguns equilíbrios na gente, mas eu nadava, jogava vôlei, fazia teatro e as aulas de inglês eu matava. Né? Não dava para fazer tudo, conciliar todas as coisas. O teatro me tomou muito tempo da minha vida e muito prazerosamente eu fiz essa escolha durante muitos anos, assim. Então, quando eu tinha 14 anos, eu já estava dentro do Galpão Senior, que é uma escola de referência lá em Belo Horizonte, e de lá eu já comecei a estudar para fazer prova no Palácio das Artes, que foi onde eu me formei, e isso ainda na minha adolescência, porque é uma escola técnica. Eu tinha um grupo de teatro na escola, onde que a gente ensaiava e se preparava para montar um espetáculo, e desse desejo de fazer teatro tão jovem, é que daí surge, mesmo quando eu tinha 16 anos, o festival que é realizado lá em Belo Horizonte, pelo qual eu sou uma das idealizadoras, que é o FETO, o Festival Estudantil de Teatro. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Agora me fala um pouquinho sobre a relação com a dona Sandra e o seu Raimundo. Como que é Bárbara com relação aos pais? Então, eu sou filha mais velha. Como é o nome dos irmãos? Só uma irmã, Bruna Luísa. Bruna Luísa. Ela é 4 anos mais nova do que eu, certo. Que é companheirona, né? Claro que lá na adolescência, os sangues, os ânimos não eram fáceis, né? Mas eu acho que como todos os irmãos, né, que convivem, essa relação. Fui muito feliz porque meus pais sempre me apoiaram muito durante todas as minhas escolhas, assim. Eu vejo hoje, né, e você também se depara dentro do festival com essas questões de pais que não apoiam os filhos, que questionam as escolhas, principalmente quando diz respeito ao teatro. E no meu caso foi o inverso, assim. Minha mãe e meu pai, desde quando eu era pequena lá, já tinham algum interesse pelo teatro, eles me alimentaram com livros, bibliografias, para que eu pudesse dar continuidade àquilo que era uma intenção. E eu todos os finais de semana eles assistiam aquilo que eu fazia. Já tinha esse gosto. Eu parava famílias, almoços de domingo, com 17 primos, tios, cachorros. Todo mundo estava lá para aplaudir. A gente preparava aquele espetáculo e aquela cena. Eu acho que tem muito tempo que eu nunca falei isso para ninguém. E aí eu reunia a família inteira para assistir o espetáculo, assim. Então meus pais são ótimos, assim, me apoiaram durante todas as minhas escolhas, me apoiam até hoje.
são parceirões mesmo, assim, querem saber como as coisas estão, querem ajudar, tem um sentimento de pertencimento, né, de cuidado, que eu acho que diz respeito a todos os pais, assim, então é muito feliz, assim, esse encontro, né, e é bom saber que você pode contar, sempre recorrer, e que tem alguém que está ali do seu lado dizendo, vai em frente que eu confio em você. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. O Porto Seguro, você Com considera certeza. que eles estão ali como Porto Seguro? Com certeza. No apoio? Sem sombra de dúvida, sempre estiveram, eles só reforçam isso diariamente. Nessa caminhada, Bárbara, aí você encontrou um amado, como que foi a história? Ah, sim, encontrei um amado, sou casada, já tem 3 anos, mas o maridão já tem uma história de 10 anos já de relacionamento. A gente se conheceu por um acaso, através de um amigo que... Conta um pouquinho, como é que foi esse por acaso, como que foi esse amigo, como que foi tudo isso. Então, essas coisas de... Eu tava na casa de um amigo... Foi tudo por conta do teatro? Foi por conta do teatro, assim, porque, de alguma forma, de certa forma, porque esse amigo era um amigo que estava ali sempre ensaiando para a gente fazer teatro, estávamos juntos, a gente ia para um sítio, a gente estava na casa dele, recebemos um telefonema de um outro amigo, convidando para ir para a fazenda dele, e aí misturou fazenda dois... dele? Não, que não era do maridão. Não era do maridão. Não, tá. Ele foi... eles eram amigos em comuns, então assim, existiam 3 amigos que iam para um sítio e outros 3 amigos que iam para uma fazenda. Tá. E aí nós nos reunimos e fomos todos para o mesmo lugar, para essa fazenda. E foi lá que nós nos conhecemos, na época não teve... Há 10 anos atrás. 11 anos. 11 anos atrás. Exatamente. E nos conhecemos, nos envolvemos, depois virou companheirão de trabalho também. Estamos juntos até hoje. Estou assim. nessa luta até hoje. Até e hoje. o nome? Rodrigo. Rodrigo. É Rodrigo Soares. Rodrigo Soares. E ele transita com você no teatro? Transita. O Rodrigo, ele é geógrafo, psicopedagogo, ele faz especialização na área ambiental, ele é um dos sócios da associação no Ato Cultural. No Ato Cultural. Nós construímos isso junto, assim, uma empreitada de quem queria fazer acontecer, com qualidades e questões diferentes, né, que se complementaram, que deram forças para que as coisas caminhassem. Então é uma parceria tanta. Nessa questão de se complementar e que as coisas vão se caminhando, né? Você acredita, Bárbara, que o companheirismo dentro das artes faz com que se possa atingir um objetivo maior, possa se alçar novos horizontes? Como que você vê essa questão do companheiro? Porque assim, na nossa profissão é um casa e descasa, né? Assim. E é uma coisa assim. E quando um casal realmente se afina, né? Eles vão construindo uma história juntos, né? Como que é essa parceria e como você, como mulher e como artista, vê isso? Júnior, eu acho que essa relação do companheirismo, eu acho que a nova geração vai achando que isso é demodê, né? E não sei, a minha relação é muito contrária a isso, assim. Talvez um pouco pela história que eu fiz, de querer fazer teatro e de construindo ali, pequenininho, sem grandes pretensões, que tem a ver com a minha personalidade até hoje, eu acho que isso não tem nenhuma diferença. E eu acho que a ideia do companheirismo é uma coisa que a gente deveria levar para a vida da gente, para todas as relações, né? Em qualquer instância que a gente tem. Claro que conviver tem uma série de questões, não é fácil, a gente tem desentendimentos dentro do ambiente do trabalho, na vida pessoal, com os amigos, dentro de casa, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o cachorro, periquito, papagaio, mas faz parte da vida, né? Assim, as coisas, a gente não sabe cada segundo que vem pela nossa frente, ainda bem, graças a Deus. Eu penso assim, e eu acho que é importante a gente pensar em construir as coisas, assim. Eu acho que isso do companheirismo tem muito a ver com essa relação de entender dessa reciprocidade, assim, de compreender e respeitar o espaço do outro, as diferenças, como que a gente pode se completar e tentar ajudar um outro nessa caminhada da vida louca que a gente tem, né?
E é assim, não é previsível, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não banalizar. Para não banalizar e que isso caminhe junto. Sim, eu acho que a gente não... né, assim, quando a gente fala de amor, de cumplicidade, essas coisas são muito mais profundas, né? Você não ama agora e não ama amanhã, né? Você tem seus momentos, a vida muda sim, toma outros rumos, né? Acontecem coisas inesperadas, as coisas do coração a gente não pode prever, mas quando você está falando de uma relação que é segura, que é estável em outros lugares, você entende que é isso, você tem que estar do lado do outro, e que todo mundo amadurece, pode se amadurecer junto, que se pode construir uma relação junta. E aí é mais prazeroso, né? Porque você sabe que você tem um ombro do lado, um companheiro e alguém que os caminhos não vão, né? Que não vai ser uma piscada de olho que vai fazer mudar e cortar os significados daquilo tudo. Bárbara, me fala assim, como que você vê a diferença de fazer teatro, né? Se existe essa diferença de fazer teatro em Belo Horizonte, que hoje é um grande centro de referência, mas saindo desse eixo Rio-São Paulo, né? Porque existe uma coisa muito forte, muito presente, televisão no Rio, teatro em São Paulo, e hoje nós vemos os outros estados entrando com uma força total e globalizando, ajudando o Brasil a mostrar novas diversidades mesmo na questão cultural. Como que você vê isso? Júnior, eu ainda sou da geração que viu esse eixo Rio-São Paulo bem forte, assim. Eu tive vários companheiros que saíram do estado e vieram tanto aqui para o estado de São Paulo, como para o Rio de Janeiro e para outros lugares, porque achavam que em Belo Horizonte não haveria perspectiva de continuidade. Mas hoje a gente tem um cenário muito interessante na cidade, porque Belo Horizonte virou um grande polo de grupos de teatros, né? De grupos que começam, que estão experimentando, grupos que estão se organizando para poder construírem alguma coisa juntos e se identificarem, fortalecerem a região. Eu sou bastante belo-horizontina, tenho muito gosto, muito prazer disso. Agora, muito dessa diversidade, dessa ampliação, claro que não vamos ignorar que a tecnologia, a possibilidade de acesso, tudo isso potencializa a circulação de informação, enfim, faz com que isso transite de uma outra forma. E eu acho também que a gente começa a desmistificar algumas coisas, e acho também que um festival como um festival que é realizado aqui, né, esses festivais estudantis, eles vêm contribuir para esse lugar de quebra dessa identidade, assim, porque essa geração nova que vem aí, dentro da escola, fazendo teatro, ela está aberta, ela não está presa àquilo que a gente já veio condicionado a acreditar que ali funciona, ali que não funciona. E mais do que isso também, assim, eu acredito que isso de falar que existe assim e que aqui não é possível, é papo furado. Né? Assim, acho que se não tem, porque ninguém fez. E você vai fazer o quê com relação a isso? Então, você vê que tem gente fazendo teatro hoje no Brasil inteiro, né? De grupos profissionais, há muitos estudantes que se arriscam, se aventuram, né? Querendo fazer que teatro. Acabam dando certo. Muitos dão certo. Não saia daí. Já voltamos e daqui a pouquinho vamos saber um pouquinho mais de Bárbara Boff, sua relação com o Teatro Galpão.